Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou De Lazari e trago para vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Vamos lá, vamos falar aí como ficaram as semifinais da Sul-Americana, da Libertadores e as respectivas datas dos jogos e horários, tá bom? Vamos lá, na Sul-Americana, definidas as datas. Dia 26/9, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Neoquímica às 21h30. E no dia 27/9, a LDU recebe o Defensa e Justiça lá no Equador às 19h. Os jogos de volta serão em Fortaleza no dia 3/10, no mesmo horário. E no caso da LDU, ela vai até a Argentina no dia 4/10, também no mesmo horário, tá bom? Com relação a Libertadores, na Libertadores, o Fluminense recebe o Internacional no dia 27/9, às 21h30. Já o Palmeiras vai até a Argentina enfrentar o Boca Juniors às 21h30 no dia 28/9. Os jogos de volta. No dia 4, o Internacional recebe o Fluminense no mesmo horário, 21h30. E no dia 5, o Palmeiras recebe o Boca Juniors também às 21h30. Então, esses são os horários e datas dos jogos da Libertadores e, como eu falei anteriormente, da Sul-Americana. Vamos às informações do Corinthians. O Corinthians faz amanhã 113 anos de história. E lá na Neoquímica Arena terá um jogo amistoso do Legends, do Real Madrid, contra o Corinthians às 19h30. Já deixo aqui antecipadamente que os parabéns ao Corinthians pelos seus 113 anos de história. O Corinthians recebeu aí essa semana uma proposta por Gabriel Moscardo, jogador de 17 anos. A proposta veio do Chelsea da Inglaterra, uma proposta excelente, mas o Corinthians pretende fazer uma contraproposta, não satisfeito ainda com os valores que o Chelsea ofereceu. O Chelsea ofereceu 21 milhões de euros para que o Moscardo se apresente ano que vem, em junho do ano que vem. O Corinthians detém 80% do passe do jogador, o que seria uma grana aí excelente para o Corinthians. Essa negociação gira em torno de 112 milhões de reais. O garoto aí que tem 17 anos, né, seria assim uma negociação em tanto para ele quanto para o Corinthians. Mas o Corinthians quer ajustar as questões de bônus, o Corinthians quer chegar perto dos 25 milhões de euros, muita grana. O Corinthians que nesse fim de semana enfrenta o Palmeiras, 16 horas no domingo, na Neoquímica Arena, tá? Esse jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo. Vamos falar aí do São Paulo. O São Paulo vai jogar a Copa do Brasil contra o Flamengo, todo mundo sabe. E os ingressos lá para o jogo do Maracanã serão colocados à venda a partir de amanhã, 10 da manhã, para os sócios torcedores do Flamengo, que terão preferência na compra, é claro, né? Só que eles foram pegos de surpresa aí. Os preços aumentaram de tal forma que tem ingressos que subiram 300%. É isso que você está ouvindo, 300%. Tem ingressos lá do setor norte, do setor leste, aliás, de R$250 para R$1.000, é do setor norte, tá? Do setor leste, senta na cadeira aí, de R$2.500 foi para R$4.500, muita grana. Eu vou deixar na descrição para vocês aí o local da compra e da venda e a tabela dos preços de todos os setores. Na descrição da matéria ela vai aparecer para você, porque são vários setores, vários tipos de sócio, e aí não dá para ficar pondo todas as telas aqui para vocês, senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Mas é um exagero, né? É muita grana para um jogo de futebol. Já pensou? R$4.500 por uma final? Muito dinheiro. Bom, o São Paulo também aí que bateu um recorde, né, de renda. Com essa renda que teve contra a LDU, o São Paulo chegou à marca aí de 69.380.000
arrecadado com torcida lá no Morumbi esse ano, nos seus jogos do Morumbi. O recorde era de 65 milhões e 200 mil aproximadamente, já ultrapassou isso em 27 jogos de 39 jogos que foram ano passado. Até agora 27 jogos. O São Paulo ainda tem a final da Copa do Brasil e mais 9 jogos para fazer no Morumbi ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então estima-se que o São Paulo deve bater só com renda no Morumbi esse ano 80 milhões de reais. Não à toa o São Paulo fez aquela propaganda de torcida que conduz, né? Não conduz só com a vibração, mas tem contribuído muito com a parte financeira que o São Paulo tem precisado bastante. E o São Paulo com relação ao jogo deste fim de semana contra o Coritiba. Esse jogo foi suspenso de domingo para o dia 27/10. Por quê? O Ministério Público pediu para a Federação, para a CBF, que o jogo do Palmeiras com o Corinthians não fosse realizado às 16 horas. Por conta da segurança, porque ele indica que para estar em tantos eventos não vai ser possível. Porque no próprio domingo tem uma final da Copa Pioneer no estádio Allianz Parque, onde cerca de 40 mil pessoas estarão presentes. E tem o show do The Town, que será à noite, pega a parte ali da tarde. Então a polícia vai estar muito envolvida com esses eventos. 40 mil pessoas na Aliança e mais 100 mil pessoas no Autódromo de Interlagos. E aí teríamos o jogo do Palmeiras com o Corinthians? Teremos. E aí o MP tinha pedido, por quê? Poderia ter confronto de torcida, o São Paulo iria jogar no Morumbi com o Coritiba. E aí o que eles fizeram? Fizeram um novo pedido. Então, como o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, vamos mudar o jogo do São Paulo. E mudou o jogo do São Paulo para o dia 27/10, contra o Coritiba às 19 horas. Então o São Paulo não joga esse fim de semana. São Paulo só volta a jogar contra o Fortaleza no dia 20, tá? No dia 20/10 também, porque agora tem data FIFA. E aí o São Paulo vai fazer todos os seus preparativos voltados para o jogo do dia 17 da Copa do Brasil no Maracanã. E aí tem o jogo do dia 20 contra o Fortaleza. Esse jogo certamente o São Paulo deve usar time em reserva. E aí o jogo da volta contra o Flamengo no dia 24 no Morumbi, tá? Então, jogo suspenso, data FIFA, e aí o São Paulo já joga direto pela Copa do Brasil, na final no Maracanã. Agora vamos falar do Santos, né? O Santos segue aguardando que Soteldo se recupere, tá? Para ver se usa o jogador contra o América de Minas, lá em Belo Horizonte, jogo aí às 18h30 no domingo. O Soteldo ainda nessa sexta não treinou, mas vem fazendo um tratamento físico ali intenso, né? Um intensivão, e espera-se que ele treine no sábado. Caso o Soteldo não treine no sábado, ele não jogará, mas o Santos espera poder utilizar o jogador, principalmente o Aguirre, tá? Um jogador que estará relacionado é Júnior Caissara, lateral direito, recém-contratado. Ele vai para a lista de relacionados, mas não sabemos se jogará na lateral direita ainda. Agora, uma péssima notícia para o torcedor do Santos. A Câmara Nacional de Resolução de Disputa da CBF, ela intimou o Santos a pagar um valor de 22.600.000 ao jogador Uribe, jogador que jogou de 2019 a 2020. Ele entrou com uma ação pedindo as verbas indenizatórias, FGTS, direito de imagem, que ele indicou que salários, que ele indicou que não recebeu do Santos. Esse foi aberto um processo, foi analisado, e aí o Santos perdeu esse processo. Então o Santos aí vai ter que pagar essa grana para o jogador. Ainda cabe recurso, mas quando é assim, dificilmente as coisas podem melhorar. E aí ficou estipulado o que aí? Tá aqui, 16 milhões pertencem ao atleta, tá? E o Santos ainda vai gastar aí mais 6.700.000 com direito de imagem da empresa que assessorava o Uribe, e ainda vai ter que pagar mais cerca de 600 mil reais de 40% de fundo de garantia para depositar na caixa para o jogador, além dos valores gastos com o advogado
pelo atleta. Notícia péssima para o Santos, uma notícia muito ruim. O Palmeiras vai enfrentar o Corinthians, como eu falei, na Neoquímica Arena, no domingo às 16 horas. E o Abel Ferreira, ele vai enfrentar o sexto técnico diferente no comando do Corinthians. O Abel, que fez 10 partidas até agora contra o Corinthians, ganhou 6, empatou 3 e perdeu somente uma. Perdeu essa uma para o técnico Silvinho, tá? Quais foram os técnicos que passaram aí nesse caminho pelo Corinthians, que enfrentaram o Abel Ferreira no Palmeiras? Foram o Mancini, foram o Silvinho, o Fernando Lázaro, o Vitor Pereira e o Danilo como interino, e agora será o Vanderlei Luxemburgo. Nesses jogos que o Abel enfrentou o Corinthians, o time do Palmeiras fez 20 gols, sofreu 9 gols. E aí temos uma outra notícia: o Palmeiras recusou uma proposta pelo jovem da base, o Kelvin. O Kelvin está sendo sondado pelo Shakhtar Donetsk, e o Shakhtar fez uma oferta de 14 milhões de euros por 70% do passe do jogador. O Palmeiras detém somente 50% do passe do jogador. Os outros 50% pertencem aos agentes dele. Então o Palmeiras ficaria com cerca de 10 milhões de euros, o que seria uma boa grana por uma jovem revelação da base, mas o Palmeiras negou, não quer fazer o negócio, porque o Palmeiras vem tentando já há algum tempo comprar pelo menos mais 30% do jogador com os agentes, aí não está conseguindo. Por quê? Porque o garoto se destacou e os agentes não querem perder dinheiro. E quanto mais o Palmeiras demorar e não negociar e não fazer esse negócio com os agentes no que eles querem, mais dinheiro o Palmeiras vai perder. Porque a hora que não renovar o contrato, esse jogador pode ser levado para a Europa e os agentes embolsarem essa grana toda aí, tá? Então o Palmeiras está entre a cruz e a espada com uma jovem revelação. Então você vai lá, revela, investe o jogador. Só que quando você tem esse garoto, ou você adquire os direitos dele totalmente para não passar por isso. Como o Palmeiras ficou 50%, 50%, agora não tem que fazer, vai ter que pagar o preço aí. Infelizmente o Palmeiras aí sobre essa questão do jogador, que é um excelente jogador, tá? Um jogador muito bom de bola, já falei aqui em outras matérias aí, um jogador que certamente vai parar na Europa, não tenho a menor dúvida disso. Então vamos ver aí como é que fica a rodada para esse final de semana, quem joga com quem. Então nós teremos aí, tá? No sábado, Goiás Internacional, 16 horas. Ainda no sábado, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, às 16 horas. No sábado, às 21 horas, teremos Botafogo e Flamengo, Clássico Carioca e o líder Botafogo. Teremos ainda, no domingo, às 11 da manhã, Grêmio e Cuiabá. Teremos, às 16 horas, no domingo, Corinthians e Palmeiras. Teremos Fluminense e Fortaleza, tá? No jogo às 16 horas também, no domingo, lá no Rio de Janeiro. Teremos Bahia e Vasco da Gama às 18 horas e 30 minutos. E além de Cruzeiro e Bragantino às 18 horas e 30 minutos do domingo. Além, para fechar a rodada aí, dos América com Santos no domingo às 18h30. E como eu disse, o jogo do São Paulo foi adiado para o dia 27. O time de São Paulo não joga pelo Brasileiro aí, nem o Coritiba, neste fim de semana, tá bom? Essas foram as informações para vocês aí dos 4 maiores times de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, a gente traz informação aqui todo dia. Amanhã tem os palpites do De Lazari. Então é isso aí. Se gostaram, se inscrevam, né? Acione o sininho de notificações, deixa aquele like maroto, como diz o meu filho, e compartilhe com os amigos se você gostou aí. O 4 Maiores agradece. Um grande abraço, valeu!